Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos começar a falar sobre o crescimento e o decrescimento das funções. Nós vamos começar com um teorema da análise, cuja demonstração nós não vamos fornecer, precisamente porque ele iria requerer uma abstração e uma profundidade que não são características dos cursos de cálculo. No entanto, é um teorema muito importante, nós vamos nos basear nele. Ele é comumente chamado de teorema de Weierstrass. Ele diz o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então f vai assumir o máximo e o mínimo nesse intervalo. O que isso significa? Significa o seguinte, que vão existir números m e n nesse intervalo, de tal forma que f de m é máximo e f de n é mínimo. O que significa dizer isso? Significa dizer f de m maior ou igual a f de x, seja qual for o x dentro desse intervalo. Ou seja, m fornecerá o maior valor possível que a f assumiria nesse intervalo. E n proporcionaria o menor valor possível que a f poderia assumir nesse intervalo. Então, se você sabe que uma determinada função é contínua no intervalo fechado, você pode ter certeza de que vão haver elementos dentro desse intervalo que vão lhe fornecer o máximo e o mínimo, pelo menos um de cada. Pelo menos um elemento fornecerá o máximo e pelo menos um elemento fornecerá o mínimo. Um caso extremo, porém meio desinteressante, é quando f é constante no intervalo. Então, qualquer valor desse intervalo será levado nessa constante, evidentemente. Essa constante será o valor máximo e mínimo ao mesmo tempo, porque não haverá nesse intervalo ninguém maior e ninguém menor do que este valor. Mas esse, eu repito, é o caso desinteressante. Os casos interessantes são aqueles, evidentemente, nos quais a f muda de valor dentro do intervalo. Por exemplo, se f de x é dada por 1 sobre x2 mais 1, ela é uma função contínua, em particular quando definida nesse intervalo fechado. Nós, de acordo com esse teorema, podemos garantir que irá existir um valor, pelo menos um valor daqui de dentro, que proporcionará a f mínima e outro valor aí dentro que proporcionará a f máxima. Embora não seja aqui nosso objetivo no momento encontrar tais valores, apenas garantir sua existência, eu vou exibi-los. Neste caso, o zero fornecerá o maior valor, que é 1, o maior valor que a função assumiria nesse intervalo. E esses dois aqui forneceriam o menor valor que a f assumiria nesse intervalo, que seria 1/2. Aqui ocorreu de nós termos mais de um valor fornecendo o mínimo. Isso nós podemos ter mais de um valor fornecendo o mínimo, mais de um valor fornecendo o máximo. Isso não é problema. Aqui ocorreu também que um dos valores extremos, no caso o valor mínimo, foi obtido nos extremos do intervalo. Isso pode, mas não precisa acontecer também. Os valores máximo ou mínimo podem ser eventualmente alcançados no interior do intervalo. Podem ser alcançados eventualmente nos extremos ou podem ser alcançados no interior do intervalo também. Em suma, vamos deixar aqui registrado que esse é um teorema importante, teorema no qual, vez por outra, estaremos nos baseando. Vamos aqui fornecer a definição de máximo local de uma função. Nós dizemos que f assume o máximo local em x0 quando existe um intervalo aberto e contendo x0, intervalo no qual f é definida, de forma que a f de x0 seja o maior dos valores de f de x, quando x percorre esse intervalo.
Isso é bem fácil de visualizar num exemplo gráfico. Vamos considerar esse gráfico aí. Reparem nessa abscissa aqui. Essa abscissa x0. Esse x0 aí, ele está nos parecendo pelo desenho uma abscissa que cumpre as condições dessa definição. Nas imediações de x0, ele parece realmente ser o maior dos valores. Qualquer outro valor de x que se tome aqui vai nos trazer eventualmente alguém um pouco menor do que x0. Se eu estender direto o domínio para R todo aqui, caso eu possa, pode ser que eu perca esse caráter de maximalidade. Por exemplo, nessas imediações do x0, ele ainda é um ponto de máximo, por isso a gente chama de máximo local. No entanto, se eu estender esse intervalo contendo zero, contendo x0, perdão, pode ser que eu tenha elementos aqui x para os quais a f é maior do que ele. O conceito de máximo local é, como o nome fala, um conceito local. É um conceito de proximidades. Se nas proximidades do x0 esse x0 for o maior dos valores, então ele será chamado de máximo local. Isso pode ser também estendido para mínimos, né? Se nesse local aqui, que eu vou chamar de x1 essa abscissa. Se nas imediações dessa abscissa ela fornecer menor valor da função, então essa abscissa será chamada de abscissa de mínimo local. E este valor será um valor de mínimo local para f, local. Porque pode ser que se eu eventualmente estendesse, isso aqui caso pudesse, eu encontrasse outras abscissas que eventualmente nos trouxessem ordenadas menores ainda, mas localmente esse aqui é o menor dos valores. Então esse aqui forneceria o máximo local, esse aqui forneceria o mínimo local. Reparem que os máximos locais eles estão nos trazendo algo que parece ser um pico de montanha, e os mínimos locais geralmente trazem algo que se assemelha com vales. A definição de mínimo local, portanto, é semelhante a essa. O que muda aqui é só a desigualdade. E é mais fácil ainda identificar isso em gráficos, embora seja necessária a definição rigorosa, como nós pusemos aí. Nós vamos ver agora o que acontece com as funções deriváveis nos pontos em que ela assume máximo ou mínimo local. Nós vamos provar mais especificamente esse resultado. Seja f uma função com máximo local em x0, onde ela é derivável. Nesse caso, nós teríamos f' de x0 igual a zero. Tendo provado esse resultado, você poderá provar um resultado análogo para o mínimo local, demonstração idêntica. E a conclusão disso tudo será de que se f assume um extremo local, ou seja, máximo ou mínimo, onde ela é derivável, então sua derivada naquele ponto é zero. Vamos demonstrar esse resultado aqui. A demonstração é por si só bastante instrutiva. Pela hipótese, existe um intervalo aberto contendo x0, no qual a f de x0 vai ser maior ou igual a f de x, seja qual for o x nesse intervalo aberto. Suponhamos que esse seja um intervalo aberto contendo x0 que satisfaça essa condição. Então, todo x que tiver aqui vai ser levado no f de x, que fatalmente será menor ou igual a f de x0. Simplificando mais ainda as coisas, eu vou pegar um intervalo simétrico. Embora não seja necessário, isso simplifica um pouco. Distâncias iguais, né? Eu vou chamar essa distância de módulo de h. E módulo eu coloquei apenas para ressaltar que distância tem de ser algo positivo. Reparem que com isso eu posso afirmar que f de x0 mais h é menor ou igual a f de x0. Seja o h positivo ou negativo. Porque f de x0 mais h está dando alguém aqui dentro desse intervalo. x0 mais h, se o h for positivo, dá alguém para cá. x0 mais h, se o h for negativo, dá alguém para o outro lado.
mas aqui dentro desse intervalo que por sua vez está dentro do I, intervalo no qual isto é obedecido. Cada elemento desse intervalo tem esta propriedade, a f desse elemento é menor ou igual a f de x0. Portanto, existe um h real para o qual isso acontece, f de x0 mais h menor ou igual a f de x0. Então vamos analisar esse quociente aqui que parece com a derivada, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Só não é a derivada porque nós não tomamos o limite. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero se o h for negativo, claro. Se o h for negativo, isso aqui já era menor ou igual a zero, então isso aqui vai dar maior ou igual a zero. E vai ser menor ou igual a zero se o h for positivo. Observem esse quociente aqui, o x0 é um número estacionário, claro, não é mais variável. A única variável aqui é o h. Agora vamos à parte mais simples, que é a que utiliza isto aqui. A função é derivável em x0, então existe o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E nós sabemos que quando o limite existe, existem os limites laterais naquele ponto e são iguais. É isso que nós vamos utilizar. Resumindo, existe o f' em x0, e existindo ele, é claro que vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Existindo o limite, isso, como nós sabemos, implica em que existem os limites laterais e são iguais. Então, limite quando h tende a zero pela esquerda, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E o limite quando h tende a zero pela direita, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E ambos, evidentemente, são iguais ao valor do limite absoluto. Ora, quando o h tende a zero pela esquerda, significa que o h está se aproximando do zero vindo de valores menores que zero. E quando o h é menor do que zero, esse quociente é sempre maior ou igual a zero, é sempre positivo. O limite de números sempre positivos é um número positivo. Então, esse limite que nós sabemos existir, ele é positivo. Pelo outro lado, esse quociente aqui, quando o h tende a zero pela direita, significa que o h está se aproximando de zero, vindo de valores maiores que zero. O que faz com que esse quociente seja negativo. Esse quociente é sempre negativo. Limite de uma função sempre negativa vai dar um número menor ou igual a zero. Qual é a conclusão disso? Reparem o que temos. A conclusão é que a f' no x0 está imprensada entre esses dois valores. Ela é maior ou igual e menor ou igual a zero. Só existe, portanto, uma opção para ela. Ela só pode ser igual a zero. E isso, então, prova aquilo que havíamos enunciado. Quando f é uma função com máximo local em x0, onde ela é derivável, então sua derivada nesse x0 é zero. Mesma coisa ocorrerá, eu repito, para o caso de mínimo local. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos considerar a função de R em R, que a cada x leva em f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, uma função quadrática. O desenho está fora de escala, mas é só para termos uma ideia. Nós sabemos que o vértice da parábola ele é fornecido através dessas coordenadas, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, a abscissa do vértice
é dada por menos b sobre 2a, onde a, b e c, que seria presente aqui no delta, são os a, b e c da equação geral ax2 mais bx mais c igual a f de x. Então, a abscissa do vértice, que eu vou chamar aqui de x0, vai ser 5 meios. De acordo com a proposição que nós acabamos de demonstrar, a f' nesse ponto deverá ser 0. Então vamos verificar. F' em x é 2x menos 5. Então a f' calculada em 5 meios, de fato vai nos fornecer 0. Aqui nós já sabíamos como encontrar o ponto de mínimo local nessa função. Na verdade, esse mínimo, além de ser o mínimo local, é o mínimo global. O que é o mínimo global de uma função? Uma função assume o mínimo global num ponto quando a f de x é menor ou igual a f desse ponto, seja qual for o x em qualquer outro ponto do domínio. Vejam que a parábola não é uma curva que faz vai e volta. A parábola, quando assume o mínimo local, esse mínimo será também mínimo global. Não haverá, como vocês podem até intuir pelo desenho, nenhum outro valor de x que fornecesse um valor menor para f de x do que este daqui. Para os mínimos ou máximos globais, vale também, evidentemente, esse resultado. Se f assume o mínimo ou máximo global em x0, onde ela é derivável, então f' de x0 é 0. Agora nós precisamos provar o importantíssimo teorema de Rowley. As hipóteses são as seguintes. As três condições que a f satisfaz são de ser contínua no intervalo fechado AB, ser derivável no intervalo aberto respectivo AB, e seu valor nos extremos desse intervalo é 0. Essas são as hipóteses. A tese desse teorema. Então, existirá um certo número C no interior desse intervalo AB, de tal forma que f' de C é igual a 0. Vamos à demonstração desse fato. Vamos começar pelo caso mais simples e desinteressante, que é o caso em que a f fosse constante nesse intervalo AB. F constante, evidentemente, é contínua, derivável, e da terceira condição, nós estaremos supondo, então, f constante igual a 0. Se f for uma constante, para que siga essas três condições, deverá ser a constante nula. Mas se f for a função constante nula, sua derivada, evidentemente, já vai ser 0 em qualquer ponto desse intervalo AB. Então, qualquer ponto desse intervalo AB poderia ser eleito como esse ponto C que está aí na tese. Então, nesse caso, para a f constante, o teorema de Rowley já fica trivialmente demonstrado. O que nós precisamos fazer é demonstrar esse teorema para os casos realmente interessantes, que são os casos em que f muda eventualmente de valor dentro desse intervalo aí. Muito bem, vamos então raciocinar sobre esse caso em que a f muda de valor dentro desse intervalo, cumprindo, no entanto, essas três condições. Da primeira hipótese, nós podemos concluir pelo teorema de Weierstrass que existem x1 e x2 não necessariamente diferentes e não necessariamente únicos, tais que o x1 fornece ponto de máximo nesse intervalo, e o x2 forneceria ponto de mínimo nesse intervalo. Uma vez que f aqui nós estamos assumindo como mudando de valores, e que pela terceira condição ela se anula nos extremos, então, em existindo pelo menos um máximo ou mínimo, um deles terá de ser diferente de 0. Vamos supor, por exemplo, que fosse o ponto de máximo. E sendo f de x1, como nós dissemos, não nulo, ele deve ser fatalmente positivo, uma vez que ele é máximo e que a função se anula aqui nos extremos. Então f de x1 seria positivo.
Então nós podemos concluir que x1 não pode ser nenhum dos extremos, porque nos extremos a f é zero, pela terceira condição. Segue, portanto, que esse x1 ele está de fato no interior do intervalo. Agora vejam, f é derivável nesse intervalo, em particular é derivável nesse ponto. E esse ponto, perdão, esse aqui é o x1, f é derivável em x1, pela segunda condição. E essa expressão é a expressão que nos diz que x1 é um ponto que nos fornece máximo. Por resultado anterior, a f' nesse x1 é zero. Temos então provado aquilo que nós estávamos pretendendo mostrar. Vamos agora considerar uma situação um pouco mais geral do que a situação do teorema de Rode. Vamos imaginar uma função f satisfazendo as seguintes condições, sendo contínua no intervalo fechado AB e derivável no respectivo intervalo aberto. Então, somente isso. Suponhamos que esse fosse o gráfico da função f. E notem que aqui não foi feita a exigência de f de A e f de B serem iguais a zero, nem sequer de serem iguais. Então, nós estamos de fato aqui colocando a coisa de maneira realmente bastante arbitrária. Temos aí dois pontos pelos quais o gráfico da f passa, o ponto A, f de A e B, f de B. Nós sabemos como encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Observando que essa distância é f de B menos f de A e que essa aqui é B menos A, nós encontramos que o coeficiente angular dessa reta é f de B menos f de A sobre B menos A. Então, considerando, por exemplo, que ela passa por este ponto aqui, nós conseguiríamos encontrar a equação dessa reta e expressar esse y como função da variável x aqui. Evidentemente, essa reta é o gráfico de uma função. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui é considerando o y como função de x. É uma constante, mais uma outra constante, vezes x menos a. Essa é uma função afim. Agora eu vou considerar uma outra função, g. Eu vou definir uma função g de x da seguinte forma. Ela vai ser simplesmente f de x menos essa y de x aí. Tem alguns motivos simples pelos quais eu defini uma função dessa forma. Veja, a função y, por ser uma função afim, ela tranquilamente é uma função contínua em AB e derivável nesse intervalo. A f já era, por hipótese. Então a g, que é simplesmente uma soma dessas duas, a g ela satisfaz a hipótese 1 e também a hipótese 2. Além disso, apesar de nenhuma dessas duas se comportar assim, a g se anulará em A e em B. Vamos constatar isso. G de A é f de A menos y de A. Então, ela vai ficar f de A menos. Quem é y de A? Y de A é só substituir o x por A aqui. Aqui vai dar zero. Então, isso se transforma simplesmente em f de A. Y de A é f de A. Então, isso aqui de fato vai dar zero. E quem é g de B? G de B, que nós sabemos ser f de B menos y de B por definição, será f de B menos y de B. Y de B quem é? Y de B é f de A mais m que multiplica B menos A. Prosseguindo, o que é que nós vamos ter aqui? F de A mais o m está aqui.
E é isso que nós teremos. Isso nos diz que nós vamos acabar tendo f de b menos f de b, que de fato é zero. Ou seja, g de a e g de b são iguais e iguais a zero. O que acontece? G preenche esta condição e mais essas duas que são preenchidas também pela f. Resumindo, g é uma função que satisfaz o seguinte: ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é derivável no respectivo intervalo aberto, e seus valores em A e em B são iguais a zero. Tendo satisfeito essas três condições, ela satisfaz as condições do teorema de Rowle. Segue, portanto, que vai existir um C nesse intervalo aberto, tal que G' em C é zero. Agora vamos nos lembrar quem era G. G era dada por isso daí. Sua derivada fica bem simples de obter. A única variável aqui é o x. O m, o a são constantes. Então quem é G'? É f', derivada de uma constante é zero. Derivada de uma constante por uma função é a constante. Pela derivada da função, a derivada dessa função é 1. Então vamos pegar esse C, cuja existência está garantida pelo teorema de Rowle, para o qual a derivada é nula. G' de C é, de acordo com isso, f' de C menos m. E se isto é zero, significa que f' de C é m. Ou seja, existirá um C no interior desse intervalo, de tal forma que f' desse C vai ser igual a esse m aqui que nós sabemos que é f de b menos f de a sobre b menos a. Lembre-se que o que nós tínhamos originariamente? Originariamente nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos uma função f que era contínua no intervalo fechado AB, que era derivável no respectivo intervalo aberto AB, e só isso. E usando o teorema de Rowle, nós garantimos que existirá um número C no interior deste intervalo, para o qual f' desse C seria precisamente igual a isso aqui. Geometricamente, isto significaria o quê? Vejam que esse valor f' de C é precisamente o coeficiente angular desta reta azul. Esse teorema, que é chamado teorema do valor médio, ele está garantindo a existência de um número, uma abscissa, nesse intervalo AB, na qual a reta tangente a F terá a mesma inclinação que esta reta azul. Vamos enunciar, portanto, esse teorema do valor médio, que nós acabamos de provar. Seja f uma função contínua em AB, no intervalo fechado, e derivável no respectivo intervalo aberto. Então existe um C no interior desse intervalo, para o qual a derivada nesse ponto vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. Isso evidentemente pode ser escrito também assim: f' de C vezes b menos a igual f de b menos f de a. Como consequência do teorema do valor médio, vamos mostrar aqui dois resultados. Se f, definida no intervalo i, é tal que sua derivada se anula em todo ponto de i, então f é constante. Vamos primeiro observar que o próprio enunciado está nos dizendo que existe a derivada em todos os pontos do intervalo i, e portanto, por tabela, f vai ser contínua em todos esses pontos. E agora vamos tomar dois pontos quaisquer, x1
e x2. x1 diferente de x2, é claro que não é perder generalidade, supor x1 menor que x2, dentro de I. Então é claro que o intervalo fechado x1, x2 está contido em I. E fica evidente também que esta f é contínua nesse intervalo x1, x2 e derivável no interior desse intervalo. Portanto, estão cumpridas as condições da hipótese do teorema do valor médio. Segue, portanto, que vai existir um C no interior desse intervalo, tal que f' de C, vejam, os extremos desse intervalo são x1 e x2. Então, fica x2 menos x1 igual a f de x2 menos f de x1. Acontece, porém, que f' de C é zero. Por quê? Porque a hipótese nos diz isso. A f' é zero em todos os pontos desse intervalo. Bom, como a f' no C é zero, o membro esquerdo dessa igualdade se anula e, portanto, nós teremos f de x1 igual a f de x2. Dada a generalidade da escolha de x1 e x2 nesse intervalo I, nós concluímos que dois pontos quaisquer nesse intervalo I têm a mesma f, ou seja, todos os pontos desse intervalo I têm a mesma f, o que significa que f é constante nesse intervalo. Essa outra fica até mais fácil de demonstrar. Se f e g possuem a mesma função derivada no intervalo, então elas diferem por uma constante. Aqui nós estamos evidentemente supondo que f e g estão definidas sobre o mesmo intervalo I, sobre o qual elas possuem a mesma função derivada. Então, f' e g' são iguais, as funções derivadas f' e g' são iguais em I, em um certo intervalo I. Essa questão se resolve de uma maneira extremamente simples. Vamos definir uma função U simplesmente por f menos g. Então, U é derivável e a derivada nesse intervalo vai ser f' menos g', que pela hipótese é zero, uma vez que f' e g' são a mesma função. Ora, se nesse intervalo essa U é uma função cuja derivada sempre se anula, significa pelo item 1 que nós acabamos de mostrar que U é uma constante que eu vou chamar de K, seja qual for o X nesse intervalo. Então existe um K, está aqui ele, e seja quem for o X do intervalo, f de x menos g de x será sempre igual a K. Ou em outras palavras, f de x é g de x mais uma constante. É isso que significa dizer que elas diferem por uma constante apenas. A única coisa que difere uma função da outra eventualmente vai ser uma constante. E se essa constante for nula, elas nem serão diferentes. Antes de continuarmos, vamos dar aqui uma definição bem simples, que é a definição de crescimento de função. Nós dizemos que uma função é crescente no intervalo quando dados dois pontos x1 e x2 nesse intervalo, com x1 menor do que x2, então a f de x1 for menor do que a f de x2. É isso que algebricamente nos dá essa ideia de crescimento da função. Então nós teríamos provado que uma determinada função é crescente no intervalo quando dados quaisquer x1 e x2 nesse intervalo com x1 menor do que x2, tivermos necessariamente f de x1 menor do que f de x2. E a definição para a função decrescente, evidentemente, é o contrário disso, né? Toda vez que tivermos x1 menor do que x2 no intervalo, então nós obteríamos f de x1 maior do que f de x2. Essa é basicamente a definição de crescimento e decrescimento de função. Algumas funções podem decrescer e depois crescer, ou podem ter comportamentos mais complexos. Depende sempre do intervalo dentro do qual nós estamos confinando o nosso olhar. Por exemplo, nesse intervalo aqui,
eu poderia garantir que essa função seria crescente. Nesse outro intervalo, a função seria decrescente, e assim por diante. Vamos considerar a seguinte situação. Uma função f, contínua no intervalo fechado AB, e derivável no respectivo intervalo aberto. Vamos supor ainda que a derivada dessa função seja positiva nesse intervalo aberto. Vamos ver o que nós concluímos a respeito disso. Vamos tomar aqui dois elementos desse intervalo aberto, x1 e x2 nesse intervalo aberto, com x1 menor do que x2, por exemplo. Então é claro que a função f vai ser contínua em x1, x2 e vai ser derivável no respectivo intervalo aberto x1, x2. Nós, portanto, podemos novamente usar o teorema do valor médio. Existe, então, um número no interior desse intervalo, para o qual f' desse número vezes x2 menos x1 igual a f de x2 menos f de x1. Vamos analisar o membro esquerdo. Esse número é positivo por hipótese. F' de C é positiva porque C está no intervalo AB e f' é maior do que zero em todo ponto do intervalo AB. x2 menos x1 também é positivo porque o x2 é maior do que o x1. Então o membro esquerdo é positivo. Então nós temos isso aqui. E isso, evidentemente, significa que f de x1 é menor do que f de x2. O que foi que nós encontramos em suma? Nós tomamos arbitrariamente dois pontos x1 e x2 no intervalo AB aberto com x1 menor do que x2. Encontramos como consequência que o f de x1 é menor do que o f de x2. Ou seja, nós encontramos como consequência que f é crescente no intervalo AB. Nós conseguimos mostrar também, e isso fica como tarefa para o aluno, que se f é contínua no intervalo fechado e derivável no respectivo intervalo aberto, com f' menor do que zero nesse intervalo aberto, então f vai ser decrescente nesse intervalo fechado. A demonstração é idêntica a essa aqui. E nós vamos finalizar com um exemplo bem simples. Aqui é a função com que nós já trabalhamos nessa mesma aula. Nós sabemos, inclusive, que esta abscissa é a abscissa do vértice. A abscissa onde a f' se anula, nós já sabíamos disso, né? Vamos encontrar aqui uma expressão para a derivada dessa função, coisa que também já fizemos. Vamos buscar, por exemplo, os locais onde a f' é menor do que zero. Será quando 2x menos 5 for menor do que zero, ou seja, quando x for menor do que 5 meios. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que o x estiver para cá, para a esquerda dos 5 meios, a derivada dessa função, né, esse x que estiver para cá, vai ser negativa. Então, por exemplo, se eu pegar um x aqui, então o coeficiente angular da reta tangente a essa curva nesse ponto é negativo. O coeficiente angular da reta tangente, vocês sabem que é a própria derivada. Mas isso diz mais, né? Isso diz, inclusive, que nesse trecho aqui, pelo menos no intervalo aberto contendo esse ponto, a função é decrescente. Na verdade, nós estamos vendo aqui, dá para nós intuirmos pelo desenho que ela é decrescente até chegar na abscissa 5 meios, a partir da qual ela passa a ser crescente. Você facilmente verificará que a derivada é positiva quando x for maior do que 5 meios. Verificar o sinal da derivada, portanto, é fazer um serviço muito importante, porque verificando o sinal da derivada, você vai verificar onde ela se anula, onde ela é positiva, onde é negativa, ou seja, onde nós temos candidato a ponto crítico, aonde a função eventualmente vai crescer, aonde ela vai decrescer. Uma vez que essa função é derivável em todos os pontos de R, então nós podemos concluir, a partir deste fato, que essa função é decrescente em todos os valores de x
anteriores a 5 meios. E você vai poder concluir também que esta mesma função é crescente para todos os valores de x a partir dos 5 meios.